Olá, terceiro ano, estamos aqui de volta para o complemento de nossa videoaula iniciada na semana passada sobre o tema Segunda Geração Modernista. Só recapitulando aqui, na semana passada nós vimos o resumo geral das características, principais autores, obras, contexto histórico e tudo mais. Agora, nessa videoaula, nós vamos detalhar os autores e suas principais características na poesia. Pois é, os principais nomes de nossa poesia de todos os tempos vêm dessa geração. Estamos falando de Carlos Drummond de Andrade, estamos falando de Cecília Meirelles, estamos falando de Murilo Mendes, estamos falando de Jorge de Lima e Vinícius de Moraes, como não podia deixar de ser, certo? A produção literária da segunda fase modernista no Brasil deu-se origem em 1930, indo até em 1945. É encabeçada na poesia por esses nomes que eu já falei, certo? E na prosa por outros valiosos e memoráveis autores, como é o caso de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. O primeiro grande nome aqui que impacta a nossa realidade em relação à poesia modernista é o de Murilo Mendes, como vocês podem ver aí. Murilo Mendes viveu de 1901 até 1975, teve forte identificação com o surrealismo europeu. Se lembram do surrealismo? O surrealismo foi uma das vanguardas europeias que influenciou demais aqui no Brasil a relação do fazer poético, do fazer artístico em si, através de uma realidade deturpada, né? Sem se explicar devidamente. Então esse é o conceito mais forte do surrealismo. Portanto, Murilo Mendes se inspirou nesse preceito, certo? Essa tendência é notada em seu primeiro livro, Poemas, publicado em 1930. O poeta vai da sátira ao poema piada e chega ao estilo oswaldiano. Também passeia pela poesia religiosa e social. Confira abaixo um poema do escritor. Mas antes de conferirmos, é bom salientar aqui que o poeta vai de sátira, né? Fazer chacota com os problemas sociais, com o que existia de mais evidente na época, mas que não podia deixar despercebido. Então, não era jogar a sujeira para debaixo do tapete, era dar o devido valor e falar a respeito na poesia também. O poema piada, além da sátira, é fazer com que as pessoas rissem de tudo aquilo que servia de deboche, que era esculachado por ele, etc. E quando ele falou aqui, ó, que se aproximou do estilo oswaldiano, foi justamente o estilo de Oswald de Andrade, o patriarca do modernismo no Brasil, que fez parte da primeira geração, certo? A poesia religiosa e social são aquelas de cunho que atingiam diretamente a igreja e a sociedade como um todo, né? As críticas em relação à omissão da igreja, casos pecaminosos, erros, né, pelo clero e a própria conduta da igreja católica como um todo e também os aspectos sociais. Confira abaixo um poema do escritor. Temos aqui o poema chamado Solidariedade, que é mais ou menos assim: sou ligado pela herança do espírito e do sangue, ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao verdadeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado e ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Então a gente pode ver aqui várias características resumidas num único poema, tá certo? Quando vocês analisarem, vocês verão aqui a figura do padre, outros aspectos sociais, o mendigo, né? A mulher na vida, de outras profissões, o mecânico, o poeta, o soldado. Então ele presta reverência a esses nomes que vêm da sociedade como um todo e falando de maneira bem nua e crua a respeito dessas características, sendo, portanto, um traço bem forte do realismo aqui. Segundo nome que nós temos é Jorge de Lima. Olha só. Jorge de Lima, chamado de príncipe dos poetas alagoanos. A poesia social e de caráter religioso é verificada na fase madura de Jorge de Lima, que viveu de 1895 a 1943. Antes disso, viajava pelo estilo parnasiano.
No modernismo, contudo, denuncia as desigualdades sociais e se utiliza da expressão poética habilidosa e jogo elaborado pelas palavras. Então, o aspecto religioso e em relação à denúncia das desigualdades sociais, por ser nordestino, ele sempre falava dessas agruras, desses dramas vividos pelos seus irmãos, né, pelos seus colegas, né, pelas pessoas que nasceram lá, pelos seus conterrâneos lá no Nordeste. Então denunciava basicamente tudo, a falta de estrutura, o descaso, a incipiência relacionada pelas autoridades, o distrato. Então ele foi um nome que defendia os fracos e os oprimidos em meio a essa poesia, né, muito marcante, que foi associada à sua capacidade intelectual. Nós temos aqui também um poema dele chamado Mulher Proletária. Olha só, mulher proletária, única fábrica, que o operário tem fábrica de filhos, tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então ele enaltecia a figura da mulher, né, como uma super máquina, uma super produtora, e não só está no contexto ou nas mesmas condições dos homens de trabalharem, prestarem seus serviços nas fábricas, na linha de produção e em outras frentes de trabalho, assim como a superprodução, a visão da matriarca, a visão da mulher, mãe, dona de casa, que oferecia, através dessa superprodução, né, os anjos para Jesus, a força de trabalho para o senhor burguês. Então, olha só que interessante, a denúncia social, mais uma vez, vista aqui nessas letras aqui da poesia. Agora vamos falar do ícone, né, maior, Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta de língua portuguesa do Brasil de todos os tempos e, quiçá, o maior poeta de língua portuguesa envolvendo todos os países de todos os tempos. Tá certo? Drummond foi precursor da poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. A atualidade dos acontecimentos rodeiam a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Viveu de 1902 a 1987, então viveu 85 anos. Relativamente muito, né? Sua obra poética reproduz o mundo, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então ele viveu, por ele ter sido bem longevo, ele tem vivido bastante tempo, ele pegou a Segunda Guerra Mundial, ele pegou a Guerra Fria e reproduziu também a poética em relação ao mundo. Ele experienciava. Mineiro de Itabira, foi para Belo Horizonte, estudou, formou-se em farmácia, mas de certo que a profissão das fórmulas e das químicas, né, não prendeu em relação a um talento maior que foi para o viés poético. Então, depois de Belo Horizonte, ele alçou voos maiores, foi para o Rio de Janeiro, onde ganhou notoriedade, não só para o Brasil, e para o mundo inteiro, levando o nome de nosso país e de nossa qualidade literária, fazendo com que ela fosse ainda mais respeitada e prestigiada. Tá? Então, olhem só. Por essas características, nega a fuga da realidade, porque a poesia é tida como um meio de transformação. Então ele chamava de covarde o poeta ou o autor que se fugia do mundo real para explicar as ocorrências. Por quê? Porque ele falava que através da poesia toda transformação acontecia. E sem ela, tudo era diferente, nada valia a pena. Tá certo? Então olha só um dos poemas mais prestigiados dele aqui. Confira abaixo um trecho do poema Carta de Stalingrado. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra do pó e de pólvora e o hálito selvagem da liberdade.
Dilata os seus peitos, Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo, que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Então, quando fala de Stalingrado, Moscou, o novo jeito de fazer poesia, e por fim aqui a palavra fria vontade de resistir, está fazendo uma analogia direta à Guerra Fria e à bestialidade dos homens em se digladiarem, se destruírem, muitas vezes por motivos torpes, né? Enfim, mas aqui foi um pequeno apanhado do que Carlos Drummond de Andrade fazia. Então, mais uma vez, repetindo aqui, que ele não se admitia se furtar da responsabilidade da poesia enquanto instrumento transformador de toda a realidade. E foi o maior ícone, sem dúvida, de todos os tempos, né? Teve obras traduzidas para mais de 70 idiomas e para mais de 140 países. É o top of mind da poesia brasileira. Depois nós temos a única mulher nesse grupo aí, ó, Cecília Meirelles. A principal característica de Cecília Meirelles, que viveu de 1901 até 1964, portanto 63 anos, é a poesia intimista, que possui uma característica introspectiva e com um ar de fantasia. Considerada uma das maiores poetisas do Brasil, sua produção dessa fase foi muito importante para consolidar o grupo modernista da poesia de 30. Entretanto, aqui fala que ela foi uma das maiores poetisas brasileiras de todos os tempos, aí vai um gosto pessoal meu. Na minha singela opinião, na minha modesta forma de pensar, ela foi a maior de todas. Ela tratou como ninguém o papel da mulher na sociedade. Ela foi uma divisora de águas entre o papel da mulher antes de suas afirmações, de suas colocações, né, nas poesias, e o depois dela. A mulher na sociedade brasileira nunca mais foi vista com menosprezo, tanto quanto naquele período, antes que ela ousasse escrever tais palavras. Ela se embrenhou pelo campo da espiritualidade também, e na sua forma intimista de falar. Agora nós vamos conferir um trechinho de um dos poemas dela, né? Da Bandeira da Inconfidência, através de grossas portas. Vamos lá. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras, olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia vigiando as ações alheias, pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras. Agudas setas atiram a inveja e a maledicência, palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas sorrateiras. Então, olha só, no único poema, ela abordou várias temáticas capazes de fazer dela única dentre tantas. Agora imagina, ser mulher naquele período, que já não era fácil, ainda se destacar no campo literário, da poesia sobretudo, em que fazia parte somente a casta. Um grupo bem fechado e de qualidade extrema. Portanto, ela fazer parte desse grupo já era por si só um motivo de muito orgulho. Mas não só fazer parte, como se destacar dentre todos. E os contemporâneos dela, os outros poetas, falavam que ela tinha tanta qualidade e ousadia que ela não devia em nada, absolutamente nada, pelo fato de ser mulher, em qualidade e coragem de escrever. E olha que quem falou isso foi Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes, a quem nós veremos a seguir agora um pouco de sua obra. Então nós temos aqui Vinícius de Moraes, além de escritor renomado e grande destaque na poesia de 30, Vinícius de Moraes, que viveu de 1913 até 1980, foi um dos grandes precursores da bossa nova no Brasil.
Eu já falei para vocês em outra ocasião que ele tinha uma intimidade muito grande com a música popular brasileira. Tom Jobim, né, que era seu parceiro inseparável, ele escrevia os poemas e Tom Jobim musicava, com violão ou piano. Eles, durante as décadas de 60 e 70, foram muito reverenciados pela Rede Globo de televisão, em que várias músicas, vários especiais foram colocados na mídia, e o nome de ambos, que já era de bastante relevância, de muito destaque, acabou ganhando uma projeção monstruosa, né? Ultrapassando os limites do Brasil. Ele é, sobretudo, muito conhecido no Canadá, Estados Unidos, na Europa inteira, no Japão, na Austrália e outras partes do mundo, tá certo? Ele era carioca da Gema, frequentador da Zona Sul carioca, né, os bairros mais badalados e mais caros do Brasil e não só do Rio de Janeiro, como Copacabana, Leblon, São Conrado e tantos outros. Ele desenhava através das palavras, ele ilustrava através das palavras o que ele via, o que ele convivia no dia a dia. É dele letras maravilhosas como Garota de Ipanema, né, musicada por Tom Jobim. E também vale ressaltar aqui o fato dele ter resgatado os sonetos. Por quê? Porque o soneto era uma estrutura poética bastante praticada muito tempo antes, mas estava latente, estava adormecida, e ele nos fez o grande favor de resgatar e tratar com bastante maestria, com muita propriedade. Isso fez dele, com certeza, ainda maior e mais prestigiado do que já foi naquele período. O sensualismo erótico era uma de suas grandes características também. O amor e os prazeres da carne são destacados em sua poesia. Em sua obra, o escritor fala da felicidade, da infelicidade, da alegria e da tristeza. Tá certo? Então vamos observar aqui um pouquinho dessa obra dele. Aqui tem um trechinho de um poema chamado Dialética. É claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. O que ele quis dizer com isso? Que apesar de tudo que ele tinha de bom, amigos, realização, plenitude, inteligência, o dom, ele reconhecia que não bastava. Por isso, ele destacava aqui que era cometido pela tristeza também. Talvez uma ideia paradoxal, é provável, já que o modernismo de segunda geração trazia também essa ideia, né, de externar aquilo que se guardava para si. Então, Vinícius de Moraes foi prestigiado por todas essas particularidades e, sem dúvida nenhuma, ajudou a elevar e engrandecer o nome de nossa literatura, de nossa poesia mundo afora. Ok? Então é isso, terceiro ano, valeu pela atenção, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essas características e poetas, né, como um todo. Nos veremos em uma outra oportunidade, onde abordarei os autores da prosa de 30. Mas por enquanto fiquem com esse conteúdo. Até mais, valeu, isso aí.